Boa noite a todos, bem-vindos ao Momento Antagonista com Cláudio Dantas. Hoje, dia 25 de março, segunda-feira, a semana já começa repleta de notícias, né? Bom, eu vou entrar na questão da confusão aí envolvendo reforma da Previdência, articulação política, que não terminou na semana passada. Na verdade, atravessou o fim de semana aí com polêmicas nas redes sociais, nas nossas célebres redes sociais. Vou contar para vocês uma coisa, viu? Às vezes cansa, porque é tanta espuma, tanta besteira, é tanta troca de acusação. Amanhã tá todo mundo se beijando, todo mundo amiguinho de novo. Então, já vi isso acontecer, não foi apenas uma nem duas vezes. Então, não acreditem em tudo que também está nas redes sociais. Não acreditem em tudo que está na imprensa, muito menos em tudo que está nas redes sociais, porque tem muito jogo de cena e muita emoção, muita paixão, né? E depois, quando a poeira abaixa, senta, fica tudo bem, né? Tudo bem. É claro que essa questão da articulação política aí, das críticas, reforma da Previdência, essa troca de acusações, ainda não terminou, né? Na semana passada, na sexta-feira, fiz uma entrevista ali com o Onyx Lorenzoni, ele pediu paciência, né? A entrevista está disponível no nosso canal no YouTube e é preciso manter, né, essa paciência, porque não essa crise, esse ajuste, esse embate, nada disso vai terminar tão cedo, porque a gente está vivendo realmente uma quebra de paradigma, um estresse natural de você tentar implementar um novo modelo, uma nova cultura na política, né? Então você tem um governo que foi eleito para fazer um novo, para, né, propor uma nova política, um novo modelo sem tomar lá da cá, sem corrupção, sem nada disso, e ainda, na verdade, ainda também não encontrou o meio termo, né? Então você tem a negação da política também acontecendo em muitos casos, como se fosse a solução dos problemas, e não é também. A política, ela está no meio termo, né? Não é nem no fisiologismo e nem na negação, na não política, né? É preciso encontrar esse equilíbrio. Esse equilíbrio está sendo buscado por alguns agentes, né, dessa nossa república, né? Então, bom, já que eu comecei a falar disso, eu ia introduzir as notícias, né, mas vou continuar aqui no nosso tema, que é a articulação política. Mais cedo o Diego Amorim, nosso repórter aqui, ouviu alguns deputados, né, sobre o que é articulação política, porque o presidente Jair Bolsonaro foi para as redes dizer que o que acontece aí é tomar lá da cá. Inclusive falou isso até em entrevistas lá no Chile, etc. E os deputados, por outro lado, falam assim, olha, estão acusando o governo de não ter articulação política, né? Foi esse, inclusive, o questionamento que eu fiz para o Onyx na sexta-feira. E aí, a gente foi então perguntar para os deputados, o que é articulação política para você? E aí é interessante, né? Porque você traz aí uma série de entendimentos diferentes. O Baleia Rossi, por exemplo, figura conhecida, líder do PMDB, do MDB na Câmara, disse o seguinte, olha, ele deu um exemplo, né? Na quarta-feira eu fui recebido pelo ministro Santos Cruz, da Secretaria de Governo, que é, em tese, o articulador político do governo, e conversamos sobre as discussões da Previdência dentro do MDB. Relatei que recebemos a visita do secretário especial da Previdência, Rogério Marinho, e disse que há dificuldades com a aposentadoria rural, com o BPC e com as regras para os professores, quer dizer, dificuldade em aprovar esses temas. E aí, diz ele que no fim da conversa pediu aos ministros que recebam os parlamentares, pelo menos para ajudar a entender o que pode ser feito em relação a pedidos de prefeitos. É algo simples, entender os projetos de cada prefeitura, saber o que dá e o que não dá para fazer. Isso para mim é articulação política. É o governo se esforçar em buscar soluções para os problemas dos municípios. O deputado é um representante dessas bases. Bom, perguntamos também o que é articulação política
ao Jonathan de Jesus, que é o líder do PRB na Câmara. Ele disse o seguinte: o governo precisa sinalizar que a relação do executivo com a bancada não vai durar somente até a reforma da Previdência ser aprovada. Precisa ficar claro que será um trabalho de 4 anos, pensando em mais 4 anos. Aí, como assim, né, deputado? Quem tem que ter emendas parlamentares, tem que ter emendas parlamentares, sim, né, liberação de emendas parlamentares. Em alguns casos, tem que ter nomeações nos estados, sim, que os ministros precisam receber os parlamentares, parar de incitar prefeitos e governadores contra a classe política, nada que não seja republicano normal, né? Fecha aspas. Aí ele ainda acrescenta o seguinte, que com raras exceções não existe uma relação de respeito nem sequer para tratar de convênios das gestões passadas. Tá? E aí, mais um para encerrar aqui. Aqui, ó. Pedro Lucas Fernandes, líder do PTB na Câmara. Ele disse o seguinte sobre o que é articulação política. A articulação deve ser feita com transparência com os partidos e com os blocos, e nunca com as frentes parlamentares, porque a base precisa encaminhar ao governo suas demandas estaduais e municipais. No mundo todo, indicações para cargos públicos são política. É claro que temos de indicar pessoas competentes e sérias, mas é importante que os indicados estejam comprometidos com os programas partidários. Fecha aspas. Bom, eu conversei também com várias lideranças políticas ao longo do dia e o entendimento de todos é assim. Eles entendem, né, que o governo precisa sim liberar emendas, que são emendas impositivas, é preciso que isso fique claro. É dinheiro que já está carimbado para sair, mas que pode ser, vamos dizer assim, utilizado politicamente pelo deputado quando esse dinheiro vai para o Estado para fazer alguma coisa lá. Né? Vai para investir em hospital, vai para investir em escola. Então, os deputados cobram essa liberação tem um cronograma, né? Normalmente, né, deve respeitar um cronograma de liberações mensais. Né? E o que acontece? Quando há uma exigência, uma necessidade aí, porque o governo precisa votar alguma coisa, aí os deputados vão lá e pressionam para liberar essas emendas fora do cronograma, antecipar a liberação dessas emendas para que eles votem então a favor aí do governo em alguma matéria. Isso aconteceu, gente, vocês vão lembrar. Inclusive o Temer usou isso para evitar, a Dilma usou isso para evitar impeachment, o Temer e outras coisas mais, né, muito menos republicanas. O Temer usou isso para tentar evitar aí as denúncias, né, na Câmara, e é assim que que sempre foi feito, certo? Sempre foi feito. Ok? Então essa é a cultura. Tá? Inclusive hoje eu estava olhando aqui o orçamento e a liberação está irregular, inclusive nem pelo cronograma. Então há um problema talvez até na execução da liberação dessas emendas, pelo menos nesses 3 primeiros meses de governo. Mas então você ouve os parlamentares, a maioria dos deputados, e mais ou menos esse é o entendimento. Eles entendem o seguinte: o governo concordou com isso, inclusive até numa conversa que o Rodrigo Maia teve com o Jair Bolsonaro, e eles acertaram que o Rodrigo Maia faria o encaminhamento, né, dessas demandas, né, específicas ali de cada caso, de cada deputado. E que depois por isso ele acabou sendo atacado, né, e se reagiu, se revoltou com isso, lavou as mãos e falou: não faço mais nada disso, não quero saber mais de fazer esse meio de campo, é um problema do governo, o governo que coloque alguém para sentar lá com os deputados. Normalmente quem é o sujeito que deve fazer isso? O Santos Cruz. E aí nenhum deputado também tem muita coragem até de sentar com o Santos Cruz. São poucos os que sentam ali para um diálogo, porque eles entendem que não vai dar para negociar nada com o general. Então há esses choques, né, de entendimento. O governo entende que isso pode ser utilizado na política. Para isso, inclusive, criou o banco de talentos. Né? Esse banco de talentos não está sendo utilizado, na prática não está funcionando, mas
o que também é um reflexo dessa dificuldade até dos parlamentares de indicarem pessoas com ficha limpa, com capacidade, né, com currículo, com entendimento, com experiência no setor e etc. e tal. O problema é que na política, se você não ocupa o espaço, alguém vai lá e ocupa para você. Então eu já ouvi, por exemplo, queixas hoje de deputados falando, olha, a gente não está conseguindo indicar ninguém para o estado tal, para o município tal, mas os ministros estão, os próprios ministros das suas pastas estão indicando. Então vai lá o ministro que tem lá o INCRA no seu guarda-chuva, vai lá e indica o INCRA no estado. A mesma coisa, vai lá, FUNASA, isso tem se repetido, né, no país inteiro, então isso aumenta ainda mais as queixas, porque eles acham que, bom, se não tem nem isso, né, se o governo diz que isso aí, então toma lá da cá, então a gente não pode ter, então por que os ministros têm a possibilidade de fazer essas indicações, muitas vezes políticas, muitas vezes sem passar por esse crivo? Bom, gente, é isso aí. Então esse é o campo de batalha, esse é o campo da política também, e é preciso entender duas coisas. Primeiro, que isso acontece porque o Estado é esse gigante, esse monstro, esse mastodonte. É impressionante, né, a quantidade de cargos públicos que você tem em tudo quanto é lugar. Em tudo quanto é lugar. Então não é só aqui em Brasília, não. Você tem no país inteiro, nos estados, inclusive, cargos de estatais. Então, no final das contas, a gente chega a essa primeira conclusão, né, que é aquela do seguinte, olha, tem que reduzir, tem que cortar, tem que desinchar, né, tem que espremer esse negócio. Então, um dia desse aí até saiu um decreto do Bolsonaro aí cortando, parece que 21 mil cargos, uma coisa assim, mas é pouco. É pouco, a máquina ainda é imensa. Quanto menos cargo você tiver, menos esforço você vai ter para lidar com essas demandas, porque você não vai ter, né? Você, poxa, vamos dizer assim, você vai ter menos problema, menos demandas, menos cobranças e menos problema para lidar, né? Então é isso, resolve muito reduzir o Estado. E ninguém vai poder dizer, olha, foi cortou, não está fazendo política, não. Aí você é o estado da coisa ali, você coloca o jogo, a regra é nova, a regra é essa, agora é assim, então, olha, não vai indicar ninguém para a Petrobras, porque agora ninguém não se indica nada, a gente baixou uma nova norma e tal, não vai indicar ninguém para o INCRA no estado, porque acabou esse negócio, agora, sabe, é assim que tem que ser, reduzir, se bloqueou aí novos concursos públicos, e um exercício constante, né, de se entender o tamanho disso, a necessidade, né, de você ter uma coisa tão grande. É claro que o país é imenso, você precisa realmente ter o braço do Estado, a mão do Estado, em vários locais, que você não tem assistência, etc. Você sabe, né, até há pouco tempo eu ouvi uma conversa lá do presidente do Banco do Brasil querendo vender, privatizar o Banco do Brasil, né, o Novais. Então, e ele falando na palestra, dizendo, olha, a gente tem muita dificuldade, porque tem cidades no interior, né, Nordeste e tal, que a autoridade lá é o padre, né, o delegado e o gerente do Banco do Brasil. Então tem essas peculiaridades, né, desse país, né, desse gigante, mas que tudo isso tem jeito. Tudo isso tem jeito, é preciso adotar uma postura, uma política moderna, né, um entendimento administrativo, uma administração moderna, para você ir reduzindo esses espaços políticos, né, e reduzindo inclusive esses choques e esses estresses. A mesma coisa acontece não só com cargos, mas também com orçamento. Orçamento, bom, se você tem emendas que são obrigatórias, precisam ser pagas, precisam ser liberadas, você não precisa estar vinculando essas emendas a votações. Você pode estar vinculando a políticas, né, públicas. E aí a gente tem que discutir as políticas públicas. E é isso que não está sendo feito. Na verdade, o Congresso está paralisado. Eu estou há semanas batendo na mesma tecla, né? Desde aquela história lá do 6-5 no STF, eu falei aqui, olha, pacote anticrime do Moro, vamos para o Congresso, pressionar o Congresso. E aí acabou que o Rodrigo Maia não queria nem fazer nada com o pacote anticrime,
mas de tão pressionado que foi, acabou criando um grupo para se discutir todo o pacote, né, que são diversas propostas, e fazer isso tramitar de alguma maneira. Eu ainda acho que deveria tramitar junto. Não acho necessário você ter um Congresso enorme, né? Você tem um contingente de deputados aí que estão ociosos e você pode botar essa gente para trabalhar. Então dá para tantas comissões, pode estar correndo, sabe, diversas maneiras para que a tramitação desse pacote siga. Mas é claro que não há interesse, né, dos políticos em aprovar, quer dizer, há menos interesse em aprovar um pacote anticrime, né, que inclusive atinge a prática política, né, reduz ali a capacidade de articulação política não republicana dessa gente, e é muito mais difícil eles quererem aprovar isso do que a reforma da Previdência, ainda que a reforma da Previdência também seja um tema de difícil aprovação, um tema impopular, vamos dizer assim, né? Bom, então, gente, é o seguinte, tem que chegar no meio termo, né? Eu vejo que quem está trabalhando nesse sentido, talvez o cara que esteja fazendo mais articulação política nesse momento no governo, é o Paulo Guedes. Paulo Guedes que está tentando aproximar esses dois mundos. Hoje conversou com o Bolsonaro, ele tem conversado frequentemente com o Rodrigo Maia, conversou com diversas lideranças lá, hoje conversou com frente de prefeitos que o apoiaram aí na reforma da Previdência, conversou inclusive com industriais, né, um grupo de industriais aí, importante, que também declarou apoio à reforma da Previdência. Então, hoje o Paulo Guedes, que é um cara que vem do mercado, é o cara mais político desse processo, que é quem realmente está trabalhando a articulação política. Então é isso, o importante é chegar num equilíbrio, né? É preciso, sim, mudar a cultura política no país. Isso não se faz de uma forma, vamos dizer assim, tranquila, né? Mas também não quer dizer que a gente precise conflagrar as instituições, como eu tenho sempre dito aqui. Você não pode também criar uma crise institucional entre os poderes da República e colocando em risco a própria governabilidade e um governo que foi eleito legitimamente. Então, e isso eu estou falando não só o governo, mas também o Congresso. Muita gente, claro, não teve o índice de renovação necessário, mas se renovou boa parte do Congresso, e o Congresso também. O Congresso é a expressão da vontade popular também. Por mais que você não concorde com isso, é a expressão da vontade popular. Eu vejo, inclusive, aí muita gente que em janeiro estava defendendo de forma veemente a reeleição do Rodrigo Maia, agora sentando o cacete no Rodrigo Maia. Então, é preciso ter coerência também, né? Eu, em janeiro, alertei, falei, até escrevi, fui muito bombardeado, muito criticado, escrevi que o governo, falei até do ministro Lorenzoni, depois ele me ligou e tudo, e eu falei, olha, tem que cuidar da Câmara, tem que cuidar do Senado, das eleições que vão acontecer no Senado e na Câmara. Então, na Câmara eles falaram assim, não, está resolvido com o Rodrigo Maia, vamos nos concentrar no Senado, conseguiram impedir o Renan. Ótimo, excelente. Mas aí agora vão reclamar do Rodrigo Maia? Bom, houve um entendimento de que ele era a melhor opção, e a opção, né, de fato, e havia ali um acordo. Então é preciso ter coerência também, né, nessa coisa, é preciso olhar em perspectiva, senão a gente também vira uma coisa esquizofrênica, igual biruta de aeroporto. E aí não dá, não pode, isso não ajuda o processo. Bom, dito isso, gente, vamos lá. Vamos para as notícias, né? Quem acompanhou o site, quem não acompanhou, eu repasso rapidamente. Importante notícia aí logo de manhã. O Batiste, Cesare Battisti, terrorista Cesare Battisti, admitiu a participação em 4 assassinatos, confessou 4 assassinatos. 2 ele participou diretamente e 2 ele participou do planejamento. Então, é bem provável que ele esteja aí entrando em algum tipo de acordo com o Ministério Público da Itália, mas isso coloca por terra todo esse discurso da esquerda que defendia o Battisti, dizendo que ele era um criminoso político, e agora ele mesmo admite
ou melhor, a esquerda dizendo que ele era um perseguido político, né? E agora ele admite que é um criminoso sim, que é um assassino sim, que matou 4 pessoas. Então, é isso aí. Nada como um dia após o outro, né? Ah, saiu aqui o meu pano de fundo. Pronto, botei outro, vamos lá. Bom, tá aí, a crise continua, já tem informação de que amanhã alguns líderes vão fazer alguns vetos à proposta, mas segue. É mais importante que a proposta tramite e tenha aí as suas críticas, né, do que não acontecer nada. Lava Jato denunciou o Paulo Preto, crime de lavagem de dinheiro embaraça a investigação, tá? Uma denúncia, essa é uma nova denúncia, e ele é acusado pelo Ministério Público de lavar mais 100 milhões da Odebrecht, da OTC, para pagamento dos seus esquemas. Vamos para uma notícia importantíssima que é lava-toga. Eu nem desconfiava que isso fosse acontecer, mas o Davi Alcolumbre, consultor, né, mandou a questão da CPI, o requerimento da CPI para a consultoria do Senado, que derrubou, né, fez um parecer técnico derrubando todas as alegações para a abertura da CPI. Então, abre aspas aqui, olha, conclusão, não se permite que o Poder Legislativo avalie se a decisão tomada pelo Poder Judiciário foi correta ou se o julgador estava em situação de suspeição de impedimento, por isso transformaria o Poder Legislativo em órgão revisional, usurpando competência de outro poder. Então, essa é uma conclusão sintética, o documento está disponível no site, e isso significa, gente, o seguinte, lava-toga não haverá, né? Isso aqui é o documento que o Davi precisava para enterrar de vez a iniciativa da lava-toga, que ele já tinha derrubado inicialmente, houve essa movimentação para uma segunda iniciativa e isso morreu, vai morrer agora na praia. Bom, tivemos a libertação do Temer, do Moreira e dos demais investigados. No fim de semana já a desembargadora plantonista já tinha liberado alguns e hoje o próprio Ivan Thier, que é o relator do caso, mandou todo mundo para casa. Então, Michel Temer já foi embora para casa, o Moreira também, os demais, Coronel Lima, todos de volta à sua vida normal. O Ministério Público vai recorrer e a expectativa é que essa questão seja debatida, volte a ser debatida na sessão de quarta-feira da primeira turma do TRF2. Tá? E aí, uma notícia importante que eu destaco no início da tarde, a Raquel Dodge apresentou ao STF uma proposta bastante inteligente. Eu posso dizer para vocês que isso partiu da equipe dela, mas é óbvio que contou com o aval dela, então ela não é burra, ela é inteligente, ela sabe que é preciso também fazer os seus gestos, já que ela tem interesse em ser reconduzida para o cargo de PGR. Eu acho que isso será muito difícil, tá? Chances muito pequenas, vai ter que ter muita articulação de bastidor, até porque tem algumas novidades aí para surgir e eu trago depois para vocês aqui. Vai ser muito interessante essa disputa para a PGR, tá? Em setembro, mas as articulações já estão acontecendo agora. O que interessa dizer aqui é o seguinte, Raquel apresentou esse pedido para o TSE, perdão, tá? Eu falei STF, não, é TSE, pedindo justamente o seguinte, porque é a competência do TSE decidir isso. Então, ele poderia ampliar e conceder aos juízes federais a atribuição de juiz eleitoral, que hoje é de um juiz de direito. Essa atribuição de julgar crimes eleitorais poderia ser ampliada para os juízes federais, estendida aos juízes federais. Qual é a consequência imediata disso? Bom, não precisaria transferir nada para a Justiça Eleitoral, quer dizer, os juízes federais que hoje estão com os casos de corrupção, de lavagem de dinheiro, que também tem ali os casos de crime eleitoral, Caixa 2 e afins, poderiam eles mesmos julgar, o que seria fantástico. Essa seria uma solução perfeita para o caso, porque você não teria deslocamento de competência dessas inúmeras investigações, né, a maior parte decorrentes aí da Lava Jato, e resolveria isso de uma forma
bastante inteligente, isso é um nó, né, na decisão lá do STF. Então agora, pressão no TSE, vamos pressionar o TSE de forma republicana para que isso seja acolhido, né, essa proposta seja acolhida. Isso é muito, 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 muito importante, né? E além disso tem ali um plano B. O plano B qual é? Até citei mais cedo. Caso essa proposta não seja aceita, o Ministério Público vai começar a trabalhar no arquivamento dos crimes eleitorais. Então, quando tiver investigação, tem crime eleitoral conexo ali com corrupção, com lavagem de dinheiro, o Ministério Público vai engavetar o crime eleitoral para que haja investigação só do crime de corrupção, de lavagem. E há também uma ideia de que o Caixa 2, o crime eleitoral em si, ele seja restrito ao dinheiro não declarado pago durante o período eleitoral. Ou seja, se você tem repasse de dinheiro do empresário para o político fora do período eleitoral, isso não seria caracterizado, mesmo que seja para uma conta de campanha, que ele alegue que era para a campanha, mas isso não seria caracterizado como dinheiro para eleição. Então, não poderia ser enquadrado como crime de Caixa 2, e aí seria corrupção normal, né? Inclusive isso eles poderiam fazer com Caixa 1 também, quando você tem ali embutida a contrapartida de ato de ofício ou mercancia da função pública, tá? Enquadrando como corrupção. Bom, óbvio que o plano A é a melhor solução. Então vamos trabalhar para que essa proposta, que é uma proposta inteligente, tá? De uma equipe engajada que quer resolver, que quer botar essas investigações para frente ali, o pessoal da PGR, né? Que conta com o apoio do Ministério Público no país inteiro, especialmente das forças-tarefas da Lava Jato. Então, importante que essa proposta, esse plano A aí, seja aceito para a gente poder, enquanto não aprovam lá o pacote anticrime do Moro, você já consegue dar um bypass nessa decisão esdrúxula aí do STF e colocar essas investigações todas para frente sem deslocamento de competência. Então, é isso. Encerro por aqui. Muito obrigado pela audiência. Vamos ficar atentos aos desdobramentos aí e às articulações políticas, né, em torno da reforma da Previdência e do pacote anticrime do Moro, que são as duas principais agendas hoje, sem esquecer das demais, né? Tem muita coisa para ser feita nesse país. Um abraço, muito obrigado, deixem um like, a gente se vê amanhã em mais um Momento Antagonista com Cláudio Dantas, diretamente de Brasília. Tchau.